Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao capítulo 5, aula 2 desse capítulo, tá? A gente vai falar aqui de radioatividade, continuando radioatividade, né? A gente falou na aula passada a respeito de radioatividade que elas são, quando espontâneas, né? Um núcleo, ele acaba se desdobrando aí, explodindo, né? Em termos em partículas radioativas menores e em um elemento químico diferente do que já existe. Então, a radioatividade, ela basicamente é a transformação de um elemento químico em outro. E isso através ou de bombardeamento ou de emissão. De quê? De partículas radioativas. A gente vê os principais, alfa, beta e gama. Lembrando que gama não era partícula radioativa, né? Uma onda eletromagnética. E aí é interessantíssimo que a gente saiba os números de massa e de próton para todos eles. A gente viu também que existem outras partículas interessantes, né, que podem aparecer, que são elas, o positron ou próton, que os valores são 1 e 1, o nêutron, que é 1 e 0, e o elétron, que é 0 e menos 1, que parece bastante aí com o beta, tá? Então, dito isso, vamos agora falar um pouquinho, agora que a gente relembrou o lance das partículas e tudo mais, vamos falar um pouquinho sobre fissão e fusão nuclear. Cara, quando a gente fala de fissão, fissão, ela traz pra gente uma ideia de partir, né? Uma ideia de quebra, tô quebrando alguma coisa. Então sempre, lembra que acontece a transformação, a transmutação, ela pode acontecer por bombardeamento ou por emissão. No caso de uma fissão, eu tenho que dar um tiro dentro de um núcleo, então eu tenho que bombardear esse núcleo. E aí eu vou originar núcleos menores. Olha esse exemplo. Eu tenho aqui um núcleo, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Então a gente tem aí um núcleo que está sendo bombardeado por uma partícula, que no caso ele está mostrando na legenda que ela se chama nêutron, tá? Então, bombardeei esse núcleo com um nêutron. O que aconteceu? Aconteceu a partição, a quebra desse núcleo em dois outros núcleos menores. Aí eu formei, né, saí do urânio, formei o bário e o criptônio. Liberei 3 outros nêutrons e uma radiação gama, tá? Então, a ideia da fissão nuclear é justamente essa quebra. Eu venho, dou uma porrada no núcleo, ele se transforma em outros núcleos, libera mais nêutrons que dão outra porrada, que se transformam em outros núcleos e assim sucessivamente, tá? Uma equação muito famosa é essa que eu estou mostrando para vocês na ilustração, que é do urânio sendo bombardeado por um nêutron, liberando bário, criptônio, 3 nêutrons e liberando bastante energia aí, né? Princípio das bombas nucleares, pessoal. E falar de fusão nuclear, bom, se a fissão dá a ideia de quebra, de partição, a fusão dá a ideia de união. Então é uma fusão de núcleos, que origina núcleos maiores. Lembrando que aqui, ó, eu saio de um núcleo maior para núcleos menores. Aqui é o contrário. Eu vou fundir núcleos, eu vou unir núcleos para gerarem núcleo, para originar aí núcleos maiores, tá? E isso geralmente acontece com emissão. Então a fusão é como se fosse um processo natural de transmutação. Então, por exemplo, você tem aqui o deutério, que é um tipo de hidrogênio, e o trício, que é um outro tipo de hidrogênio. Eles se unem, soltam essa energia toda aqui e se fundem, formando o hélio e liberando um nêutron. A equação que representa essa fusão é essa aqui de baixo, bem famosa também. Então, dois hidrogênios unidos formam um hélio, mas um nêutron libera bastante energia. Tudo bem, pessoal? Até aí? Então, beleza. Então, agora que a gente já sabe o que é fissão e fusão, a gente passa aí a parte da cinética radioativa. Essa primeira parte que a gente viu de radioatividade, ela foi uma parte bem importante que trabalhou a ideia aí das transmutações. Então, por isso que a gente bate aí bastante na tecla da transmutação natural, da artificial, do que é emissão, do que é bombardeamento,
porque esses conceitos têm que ficar bem fixados aí na nossa mente. E aí, agora a gente parte para um segundo ponto do conteúdo, bebendo água aqui, que é a cinética radioativa, e que vai trabalhar a seguinte coisa. Ela vai trabalhar o chamado tempo de meia-vida. O que vem a ser o tempo de meia-vida, que é representado pelo Tzão? Bom, o tempo de meia-vida, por definição, é um tempo necessário para que a quantidade de um radionuclídeo diminua pela metade. Gente, não fique apavorado com o termo radionuclídeo. A gente pode traduzir isso aqui por núcleo, tá? Então, é o tempo necessário para que um núcleo diminua pela metade. Então, suponha que a gente tem um núcleo aí de massa M1, tá? Que vai ser a massa inicial desse núcleo, maiorzona. E aí, a partir do momento que passa um tempo, meia-vida é tempo, tá? Pode ser dia, pode ser anos, pode ser horas, minutos, é tempo, não importa que tempo seja, é tempo. E aí, digamos que passe uma meia-vida, essa massa tem que acontecer o que com ela? Tem que cair a metade, tudo bem? E aí, a massa final, quando eu passo uma meia-vida, é M1 sobre 2. Então, repara que a massa final, ela vai ser metade da massa inicial. Ah, mas e se passarem mais meias-vidas? Os exercícios, eles cobram isso da gente. Se passarem mais meias-vidas, aí você vai dividindo metade da metade. Então, a próxima massa seria M1 sobre 4. E por aí vai. Então, é sempre a metade. E se você já passou a metade, você vai passar a metade da metade. E assim você vai embora. Fechou? Bom, a gente tem uma formulinha que dá para atrelar tudo isso, mas eu não acho interessante a gente resolver exercícios por ela. Eu vou te mostrar que ela existe, tá? Mas a gente não vai utilizar muito, que é o seguinte. M, que é a massa final, é igual a massa inicial dividido por 2, elevado ao tempo que passou, que é o tempo total, dividido pela meia-vida. Quando nós fizermos exercícios na aula que vem, isso vai ficar bem mais claro para você. Mas por hoje eu vou parar por aqui para a gente entender os conceitos aí iniciais e na aula que vem a gente vem fazendo bastante exercício, tá bom? Então, a gente vai fazer exercício tanto na aula de dúvida quanto na aula gravada que vem. Tentem fazer aí da página 26 as questões 1 e 3 e até semana que vem, galera. Um beijo.